concluímos nossa segunda palestra. Vamos iniciar, então, agora a terceira, com o Dr. Jimmy Fardim. Como o Dr. Larroque falou, nosso superstar, né? O Jimmy já é super reconhecido na área. É um médico ortopedista traumatologista que trabalha muito com cannabis, que já está atuando, que já tem vários casos clínicos e vai trazer exatamente um pouquinho dessa temática. Quando eu falo um pouquinho, gente, é que 1 hora é um tempo que passa tão rápido e eu ficaria horas escutando todos vocês. Então, hoje é o curso introdutório, é o nosso primeiro módulo para dar exatamente esse gostinho de querer saber mais, e hoje a gente vai ouvir um pouquinho do Dr. Jimmy, já falando então de casos clínicos e da sua experiência com o uso da cannabis na ortopedia e na dor. Dr. Jimmy, gente, está com a palavra. Muito obrigado, agradeço muito o convite, é sempre um prazer falar para vocês, ainda mais com a Revivid, né, com as meninas maravilhosas da Revivid. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver como é que faz isso, né? Eu sempre me embolo aqui para compartilhar telas. Mas vamos ver se a gente consegue. Vocês estão conseguindo ver? Agora sim. Está conseguindo? Deu certo? Ah, deu que bom. Certo. Bom, como a Daiane falou, eu sou ortopedista, traumatologista, sou especialista em cirurgia de joelho, sou membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, sou coordenador de uma pós-graduação em cannabis medicinal e também sou membro fundador da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia. Aí está meu Instagram, né? Como falaram aí que eu sou uma estrela, quem quiser acompanhar lá. Eu vim recentemente lá do ICRS, né, lá dos Estados Unidos, do encontro internacional de pesquisadores da cannabis. Então, tem algumas coisas que eu vou trazer aqui de novidade, que é bem interessante, o que está se estudando hoje, né, da cannabis, principalmente tem coisa de dor e tem coisa no esporte que eu trouxe aqui. Bom, como a Patrícia falou aí, ela já falou um pouco da dor aí, mas a gente acaba recebendo muito os pacientes como a última esperança, né? O paciente já utilizou tudo, já está cheio de medicação, não sabe mais o que fazer e vem para a gente. Fala, olha, eu ouvi dizer da cannabis que ela pode me ajudar, e aí você fica, e agora, né? Será que vai realmente ajudar? Como é que vai ser, né? Então, essa percepção de dor, né, a gente sabe que tem algumas vias, né? E que é muito subjetiva, né? Isso vai depender muito do estímulo que essa pessoa está tendo e se esse estímulo perpetuou, se ele ficou ali, né, e acabou sendo, como uma fibromialgia, por exemplo, afetando o sistema endocannabinoide e gerando um estímulo constante, muitas vezes, quando o próprio estímulo inicial nem existe mais, né? Então, se altera a percepção da dor, se altera essa modulação entre glutamato e substância P, fazendo com que essa pessoa fique sentindo uma dor constante. E isso é bem prejudicial porque, às vezes, a maioria das medicações acabam não tendo tanto efeito, né? E o interessante é que a cannabis ela consegue agir em todas as vias da dor e por isso que tem um resultado bem interessante. Como a Patrícia falou, que eu peguei ali o finalzinho, as proteínas G, né, são importantíssimas para o sistema endocannabinoide, que é da onde vem a produção dos endocannabinoides, né? Então, as proteínas G, que são proteínas de membrana e são mensageiros, né, intracelulares, vão ser os principais aí, fornecedores de ações que as células vão poder fazer, se inibitória ou estimulatória, né? Como ela falou muito bem, da sinalização intracelular. Isso aí é que vai realmente fazer a diferença para qual sinalização ela vai gerar para essa célula, qual mensagem essa célula vai ter que produzir ou vai ter que receber, se vai abrir um canal de cálcio, se vai fechar um canal de potássio, se vai permitir que essa transmissão continue ou não, né, da dor, enfim. Então, dependendo do neurotransmissor que conecta nessa sinalização, nesse receptor, CB1, CB2, enfim, ou receptor de glutamato, ou de GABA, você vai ter um efeito intracelular, uma mensagem, uma sinalização intracelular, falando o que essa célula tem que fazer. E aí que é interessante de você modular o sistema endocannabinoide, né? A gente sabe que existem várias substâncias, várias possibilidades, ferramentas para a gente tratar a dor, principalmente a dor crônica,
né, que a cannabis é muito utilizada, mas ela ainda é vista como um adjuvante, como uma última opção, como uso compassivo, infelizmente. Na prática, a gente vê isso muito diferente, né? A gente vê que o paciente está utilizando já ali analgésico não opioide, ou às vezes um opioide, ou às vezes até um opioide mais forte, sem ter tanto resultado, e passa a usar adjuvante, né? Gabapentina, pregabalina, ou às vezes fazer algum bloqueio, para tentar descer alguns degraus dessa escada da dor, né? E a cannabis pode ser uma ferramenta bem interessante, está sendo para quem sabe utilizar, para quem conhece o sistema endocannabinoide. Como o Dr. Jorge falou, tem médico que não vai saber modular isso e às vezes vai queimar cartucho, né? Ele vai usar uma substância interessantíssima, que é a cannabis, só que sem o potencial que ela poderia estar sendo utilizada. Então, quando você conhece e sabe manejar isso, você ajuda muito mais o seu paciente, né? E a gente sabe que o sistema endocannabinoide, ele é o principal homeostático do corpo, ele regula as reações corporais, então ele está espalhado no corpo inteiro, e é isso que é interessante, né? Você ter essa modulação. Hoje a gente está sabendo que, até lá no ICRS, a gente já está descobrindo outros endocannabinoides, né? Inclusive, esse aqui, talvez vocês não conheçam, a comendamida, ela é um canabinoide, um endocannabinoide produzido pelas células intestinais, pelas bactérias intestinais. Ou seja, a gente tem o sistema endocannabinoide, a gente tem o endocannabinoidoma e a gente tem o microendocannabinoidoma, que seria das bactérias intestinais. Ou seja, as bactérias produzem endocannabinoides que vão conversar com o nosso sistema endocannabinoide, fazendo com que haja uma modulação desse corpo, né? Então, olha como é interessante a gente entender o que a gente está se alimentando, né? Como é que a gente está cuidando do nosso intestino ou das nossas bactérias intestinais, se você está com uma disbiose ou não. Isso vai favorecer muito você controlar ou modular o sistema endocannabinoide, principalmente em quem tem essas alterações. Então, a gente vê a grande maioria das patologias inflamatórias, né? Autismo, Parkinson, Alzheimer, doenças inflamatórias de fibromialgia com alterações intestinais. Por quê? O intestino está inflamado. Às vezes você tem uma flora bacteriana prejudicial, fazendo com que não haja a produção do microendocannabinoidoma, das bactérias saudáveis, desregulando todo um sistema, né? Então, as novidades que a gente vê lá, essa é uma das principais, assim, de você ter um sistema endocannabinoide acessório que não pertence a gente, né? Na verdade, são dessas bactérias comensais, por isso que ele deu o nome de comendamida, né? Então, o de março, né? Então, a gente entender como modular o sistema endocannabinoide, não só através de fitocannabinoides, mas também de exercício físico, de uma boa alimentação, né, boas noites de sono, que a gente sabe que isso regula muito bem as bactérias intestinais, né, a flora bacteriana. Tá? A gente sabe que os canabinoides modulam o processo inflamatório, né, então diminuindo acúmulo de neutrófilos, ação do sistema nervoso periférico e dos defensores do corpo, né, sistema imune, agindo nas citocinas inflamatórias, né, regulando essas interleucinas para não fazer com que o seu corpo haja exageradamente para a inflamação, né? Muitas vezes, algumas patologias são excessos de atuação do sistema imune, né? Doenças autoimunes, doenças inflamatórias degenerativas, doenças crônicas. Então, você regular isso é bem importante, né? A ação do CBD, como já deve ter sido falado aqui, ela é muito promíscua, né? Ela tem ação em vários receptores, e a gente sabe que, como até a Patrícia própria falou, ela age de outra maneira do que o outro canabinoide. Então, o CBD, por exemplo, vai agir de maneira alostérica, né? Regulando ali negativamente, né? Uma modulação alostérica negativa num receptor, por exemplo, enquanto o THC vai atuar de outra forma, agonismo parcial. Então, a gente tem que entender qual canabinoide você vai fornecer para o seu paciente, dependendo da patologia que ele tem ou do objetivo que você quer atingir. Então, inibir a hidrolase
de amido de ácidos graxos, você vai aumentar a anandamida, que é um efeito do CBD, por exemplo. Ele vai aumentar a mTOR, por exemplo, né? O objetivo seria diminuir a neuroinflamação, né? Aumentar a síntese de proteínas, aumentar a neurogênese, né? Então, isso é importantíssimo, a recuperação muscular. A gente saber como que o CBD atua vai ajudar bastante para o seu paciente, né? Se você tem um quadro mais inflamatório, o CBD, você sabe que ele vai ser muito efetivo, né? Por causa da ação dele até intracelular também, agindo em TRVP, né? Fazendo com que a dor também seja uma causa que ele vai atuar, né? Um efeito analgésico. Então, ele pode ajudar muito nesses procedimentos, né? O THC, a gente sabe que tem um efeito psicoativo, né? Que muita gente acaba tendo efeitos colaterais, mas promove relaxamento muscular, tem anti-inflamação, analgesia. Então, isso é bem importante para a gente poder também modular o sistema endocannabinoide. Opa. O CBG, por exemplo, é uma excelente ferramenta, né, para também atuar quando você quer fazer um efeito parecido com o do THC, sem tanto efeito psicoativo, né, de concentração de foco, anti-inflamação. O CBG é uma excelente ferramenta que a gente tem utilizado bastante, principalmente quando o paciente, às vezes, apresenta um efeito né, adverso, ou não pode usar um THC, por exemplo. Então, CBG a gente tem utilizado bastante. O canabicromeno, que eu gosto muito, né, que é um agonista CB2, ou seja, vai atuar muito na inflamação, vai atuar muito na recuperação muscular dos atletas que a gente trata. A gente vai falar um pouquinho aqui da cannabis no esporte também. Então, o CBC, que não tem muito disponível, né, em produtos, mas também é interessantíssimo, né? A Revivid tem um produto, né, a gominha, ela tem 1 para 1 de CBD para CBC, então eu utilizo bastante, né, e tem efeitos neuroprotetores, antidepressivo, para ansiedade, para foco, né, então para neuroinflamação, TDAH, ansiedade. Eu acho que o CBC vai ser o futuro aí, né, dos canabinoides, sinceramente. O CBN tem uma sedação interessante, uma analgesia também, porque ele é um pouco mais fraco do que o THC, mas também tem efeito anti-inflamatório, né? Então, o grande lance agora também, o THCV, né, que está sendo muito utilizado aí como inibidor do apetite, né, aumentar a sensibilidade à insulina, também anti-inflamatório, modulação do gasto energético, né, como é que ele vai otimizar o uso da mitocôndria, da energia, qual energia que ela vai utilizar, se vai ser glicose, se vai ser ácido graxo. Então, o THCV tem tido bons resultados aí, né? Vou mostrar um estudo aqui de emagrecimento e melhor otimização do uso energético pelas mitocôndrias, tá? Aqui é um estudo que eu vi lá no ICRS, que eu quis trazer, porque a gente fala muito de dor crônica, né, nos pacientes, e a maioria dos estudos é de dor crônica para os pacientes de estudos de cannabis. Mas lá eles estavam querendo testar também a dor aguda, né? O que acontece com a cannabis quando você aplica numa dor aguda? Então eles fizeram um estudo em ratos, que eles fizeram uma incisão, né, no dorso desses ratos e iam avaliar qual era a ação dos efeitos de um inibidor da monoaminogliceril, que é a que degrada o 2-AG, que é o MAGIL, e a hidrolase de ácidos graxos, que é a que degrada a anandamida. Será que você, dando o inibidor, ou seja, aumentando o 2-AG e a anandamida, vai ter um efeito parecido com o da morfina, né? Então, eles fizeram esse teste, fazendo o ratinho ser submetido a uma dor, né, que é com esse teste de Von Frey, que é uma agulhinha que você vai apertando ali a patinha do rato, e ele vai tirando, né, ele vai vendo quando que ele vai tirar, né, e aí você vai aplicando e vendo antes da administração da droga ou depois, né. E aí, o resultado, a gente sabe que se você inibe, né, essas moléculas, essas enzimas, né, a MAGL e a FA, você aumenta tanto as entadonamidas como a anandamida e o 2-AG. Será que isso ia ter um efeito ali semelhante ao da morfina, né, de
anestesia ou de analgesia, e aí eles viram que sim, né? Você tem uma redução da hipersensibilidade, tanto no dorso quanto nas patas, e redução de dor da pata traseira. Ou seja, e ainda teve um aumento de outros endocannabinoides, como o PEA e o OEA, fazendo com que o corpo, né, tenha essa modulação endocannabinoide numa dor aguda. Olha que interessante. Então, a gente sabe que a gente utiliza muito para dor crônica, mas talvez a dor aguda também seja uma boa atuação aí dos endocannabinoides, né, para a gente poder utilizar. Na ortopedia, a gente utiliza bastante, né, pelo menos eu, em pacientes com osteoartrite, né, com tendinite, com bursite. Então, tem alguns estudos já mostrando isso, mostrando a diminuição do uso de opioides, diminuição da dor, né, da escala visual de dor, né, queda do uso de morfina com alguns pacientes. Então, tem já estudos mostrando que há realmente campo e espaço para você utilizar em pacientes com dor, principalmente dores articulares. Tá? A gente sabe que tem receptor articular de endocannabinoides, né, nas articulações. A fibromialgia, como foi falado, né, que é um distúrbio do sistema endocannabinoide, ou seja, você tem alterações do sistema endocannabinoide, e quando você consegue modular isso, você favorece, né, o seu paciente, tanto com uma fibromialgia, uma enxaqueca, e aí a síndrome do intestino irritável, falando mais uma vez da importância do intestino, né, nessas alterações do sistema endocannabinoide. Agora a gente já tem mais um componente aí, a gente sabe que existem as bactérias produtoras de endocannabinoides, como a comandamida, né? Esse é um estudo brasileiro da fibromialgia, né, mostrando também um resultado positivo aí com doses com THC, né, e CBD. Então, é um estudo brasileiro bem interessante, mostrando o quimiotipo 1 com predominância de THC, favorecendo quem tem fibromialgia, tá? Então, vou trazer esse caso aqui, que eu tenho muitos casos, né, mas esse caso é interessante, que é uma coisa que a gente pega muito, né, no consultório, que é aquela dor lombar que não melhora por nada, já tem uma parestesia, tem um diagnóstico difícil ali, perda de força, né? Um paciente que sempre fez atividade física ali, um paciente jovem, só que na vida adulta foi ficando sedentário, né? Trabalhando muito sentado, com aquela sobrecarga ali na região lombar, e aí começa aquelas dores e vai evoluindo, o paciente vai usando medicações, fisioterapia e não melhora, né? Então, no exame físico desse paciente, estava com sobrepeso, uma circunferência abdominal aumentada, tinha marcha normal, e no exame da coluna vertebral não tinha dismetria. A gente vai avaliando tudo isso, né, para ver se tem, quais são as causas disso, né? E ele tinha uma sensibilidade diminuída ali, território de L5-S1, com uma força preservada, reflexo preservado, ou seja, tinha possivelmente uma compressão ali de um ramo, né, neural, positivo para uma neuropatia, né? Então a obesidade dele ali estava ali num sobrepeso, né? A circunferência abdominal até que estava até regular, né? Não estava tão aumentada, e ele tinha um LASEG positivo para neuropatia, tá? Escala visual de dor dele era 7, estava com uma dor até intensa, e o índice de incapacidade pela dor, que é né, um questionário que a gente faz para a gente ver se ele está muito prejudicado, né, no seu dia a dia com a dor ou não, tá? Então, ele tinha alterações. Aí, com a dor, vem, né, alterações de sono, de humor, de ansiedade, dificuldade de concentrar, vem todo aquele círculo vicioso que a dor traz, né? Ele não tinha uma alimentação tão regrada, né? E aí a gente vê a importância de você ter uma boa alimentação para tratar doenças inflamatórias, principalmente, né, ou dor. O sono também não estava muito bom e tinha uma rotina ali meio ruim, né? Ia deitar 10, 11 horas da noite, provavelmente ficava na tela, enfim. Então, a gente viu quais as medicações que ele estava usando, né? Normalmente anti-inflamatórios, analgésicos, tramadol, fazia uso de pregabalina, mas não quis ficar viciado e parou, enfim, aquele
caso que a gente sabe que, muitas vezes, o ortopedista vai logo falar, pô, eu acho que esse paciente aí acho que está precisando de uma intervenção, né? Qual a conduta que a gente vai adotar aqui, né? Se você não tem o conhecimento do sistema endocannabinoide, provavelmente você vai direcionar para uma coisa mais intervenção, uma cirurgia, enfim. Então, qual seria a indicação, contraindicação, né? Qual dose? Como é que vai ser o segmento disso? Né? O paciente, a gente faz os exames e a gente sabe que as hérnias podem realmente ser bem disfuncionais para o cidadão. Né? Tem a diferença de um abaulamento, uma protusão e a extrusão mesmo, quando você hernia o núcleo pulposo, tá? E aí pode comprimir uma via nervosa ali, gerando sintomas e muitas vezes com perda de força, né? Ou às vezes progressivo, e aí fica mais perigoso, né? Que aí são as indicações cirúrgicas mesmo. E a ressonância magnética mostra que realmente ele tinha uma hérnia bem extrusa ali, né? Estava comprimindo ali, dificultando o líquido cefalorraquidiano de circular, o que gera dores, né? O que gera alterações. E aí, será que a gente já opera logo esse paciente? Né? Porque ele tem Quando é que a gente opera? Né? Quando a história da dor ciática vai se acentuando, né? Quando tem uma hérnia sequestrada num jovem com déficit neurológico grande ou moderado. Normalmente, se você tem um alívio e ela recorre, então a cirurgia, a gente normalmente faz uma descompressão, né? E as indicações absolutas é quando você tem essa progressão do déficit neurológico progressivo ali, vai diminuindo realmente, né, a função, e a relativa é quando essa dor não responde às 6 semanas e tem um déficit motor acima de grau 3, tá? Às vezes a gente pode fazer um bloqueio, né, para tentar melhorar a situação. Mas, como a gente conhece do sistema endocannabinoide, por que não entrar com uma medicação que possa ajudá-lo antes dele fazer algum tratamento intervencivo, né, uma intervenção ali ou invasivo. Então a gente solicitou os exames, coletou, né, mais informações se ele tinha já feito tratamento com cannabis ou não, que isso é bem importante. Tentou fazer com que ele modificasse a alimentação dele, né, naquela ideia de modificar ali as bactérias, modificar o trato intestinal, desinflamar isso. Né? Eu vou mostrar um estudo aqui também de como é importante como atua na inflamação a desinflamação do intestino, né? Higiene do sono. Então, quando você atende um paciente com dor, você não vai focar só na dor dele, você vai focar no paciente como um todo e vai tentar modificar os hábitos desse paciente, porque muitas vezes é isso que está mantendo que esse paciente fique naquele círculo vicioso, né? Então, a gente prescreveu o Whole Spectrum da Revive de 3.000, que ele tem uma concentração ali menos de 0,3%, com 2,5 CBD por uma gota e quase nada de THC. O Full Spectrum, o Whole Spectrum, começamos com dose baixa, né, como a gente sempre faz, e aí o objetivo seria pelo menos dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente, né? Talvez não fosse, isso é importante a gente também alinhar com o paciente, né, as expectativas. Vou me curar. Não, às vezes não. Às vezes você vai diminuir a dor, o que vai permitir que você tenha uma qualidade de vida melhor, né? E muitas vezes até associar com outras medicações analgésicas. A gente não é contra as outras medicações, mas essa ferramenta é importante. Então, o óleo Full Spectrum, né, o Whole Spectrum, fomos aumentando, né, 25 miligramas, e aí já tem uma dosezinha, um cheirinho ali de THC, e ele foi relatando que já teve uma melhora, né, mas ainda sentia um pouco, uma fisgada, melhora do sono, que é um relato muito comum, né, quando você inicia a cannabis, você tem uma alteração ali, uma melhora do sono, os pacientes relatam muito isso, mas ele ainda tinha algumas dificuldades e estava um pouco mais animado com o tratamento, né? E aí a gente foi aumentando a dose, tá? Começou a fazer o pilates dele, já melhorou a alimentação para perder peso, né? Iniciou uma atividade na água, que a gente orienta não ter impacto, né? Melhorar ali o reforço muscular, isso é bem importante. Normalmente as hérnias são por uma fraqueza da musculatura ou ligamentar da coluna, né? Então, quando você reforça essa musculatura, você mantém a parede ali, impedindo que a hérnia saia, né? Que se hernie. Então, isso é bem importante fazer esse trabalho, né? Principalmente na coluna, paciente que senta muito, fica muito tempo sentado, forçando muito
se a musculatura está fraca, ele vai acabar, né, realmente tendo essa protusão ou até uma hernia. Então, ele foi melhorando, mas eu falei, poxa, vou entrar com um pouquinho mais de THC, que eu acho que ele vai se dar bem, um paciente jovem, né? E aí aumentamos a cannabis para o uso do Delta 8. Ah, não, botei o Delta 8 agora. Então, ele estava lá com 10 gotas, né? Então, 75 miligramas de CBD e 0,2 de THC. Entrei com Delta 8, tá? Mais à noite, exatamente se ele tivesse algum efeito adverso, ele ia ficar mais sonolento e ia conseguir dormir melhor. Ele já começou a acordar mais cedo, mudou os hábitos de vida. Começou a acordar mais cedo, fazer uma bicicleta, ou seja, aumentar o metabolismo, isso é importante para a atividade anti-inflamatória, né? Começou a fazer exercícios em casa, né? Eu falei para ele, olha, já que você não tem tempo de fazer, né, muito no trabalho, enfim, ou é tentar mudar o trabalho, né? E ele conseguiu fazer mais um trabalho híbrido ali, ficar mais tempo em casa, e aumentou a atividade física. E aí ele já começou a conseguir brincar melhor com o filho, relação melhor amorosa, né? Então, o humor dele vai melhorando, o sono vai melhorando. Então, na última consulta, o EVA dele estava 2, né? Ele estava já dormindo muito bem, conseguindo fazer os abdominais dele em casa. Ele falou que fazia uns exercícios ali em casa mesmo. Então, legal, uma musculação, enfim, não estava mais tomando analgésicos e não estava mais sentindo os espasmos, a parestesia, né? Então, o que a gente propôs? Manter o tratamento por enquanto e depois, né, fortalecer mais ainda e possivelmente depois fazer um desmame desse óleo, né? Então, ele estava muito bem, ficou muito bem, né? Teve um resultado bem esperado que a gente, né, tinha proposto no início. E o principal não foi só a cannabis que salvou a vida dele, né? A saúde. Foi também a mudança de hábitos, que é o que a gente sempre preconiza para esses pacientes com dor crônica, que às vezes é muito difícil, né? Paciente com fibromialgia, né? Você fazer o paciente mudar o hábito é difícil. Então, às vezes, a cannabis é o start, ele é o ponto inicial que faz com que isso seja possível, tá? E no esporte, como é que a gente pode ter benefícios da cannabis no esporte, né? Então, a gente sabe que no esporte, principalmente de alto rendimento, existe o doping, né? Que fere o espírito olímpico, que pode trazer um risco para o atleta, né? Que o THC é visto assim, mas o CBD não. O CBD é autorizado principalmente em época de competição. Já o THC não pode, nem os outros canabinoides, tá? Por quê? Eles acham que fere o espírito olímpico e pode prejudicar o atleta, né? E aí tem o metabolismo do THC, que é diferente do CBD, né? Pelas CYPs, que são metabolizados, e o próprio metabólito ativo é diferente do CBD, é o 7-hidroxy-CBD, e o do THC é o 11-hidroxy-THC ou carboxy-THC, que vai sair no teste de urina, do cabelo, do sangue, dependendo do tempo, né? Urina até um mês, sangue até uma semana e cabelo 90 dias. Né? Então, hoje já tem um limite até um pouco maior, antes era 150, agora já está 180, e se o paciente realmente precisa, você conseguir comprovar que ele precisa do THC, que o THC está fazendo bem para ele, você pode fazer uma autorização de uso terapêutico, tá? Que a Autoridade Brasileira de Controle de Doping fornece. Porém, é muito difícil você comprovar, né, que só o THC está fazendo bem. Ainda tem esse preconceito, ainda tem essa dúvida dos organizadores, enfim, dos médicos que são da ABCD, de aceitar que esse paciente utilize. Então, ter uma AUT é bem difícil, tá? E a gente sabe que o desempenho esportivo requer vários fatores, né? Uma performance boa, você tem que ter uma série de fatores aí, sono, nutrição, treino, recuperação muscular. Como é que a cannabis pode ajudar nisso, né? Então, a gente sabe que há um aumento de anandamida e 2-AG quando você faz atividade física, ou seja, uma maneira de você regular o sistema endocannabinoide. Às vezes, sem canabinoide, é com exercício físico, né? A gente sabe que, principalmente corredores, tem o barato da corrida, né? Que é o runner's high, que é quando ele fica numa euforia, num relaxamento, né? Principalmente nesses esportes de alta performance, de endurance, de longas duração. Então, é interessante você saber que o exercício pode
né, gerar aí um benefício para o sistema endocannabinoide do paciente, né, do atleta. E as endorfinas, que antes eram atribuídas a essa euforia, agora a gente sabe que é a anandamida, né? O exercício físico, ele também te gera aumento de endocannabinoide, como eu falei, melhora da ação de insulina, né? Ou seja, você otimiza a utilização mitocondrial da energia, aumenta o fator cerebral de neurotrófico, né? O BDNF, aumenta a expressão de CB1 e CB2, né? Então, já tem estudos comprovando isso, que o BDNF vai interagir com o receptor canabinoide, né, para modular a neurogênese, ou seja, melhorar essa interação, né, entre sinalização BDNF e receptores canabinoides, melhorando inflamação cerebral, né, favorecendo esse atleta a ter uma melhor performance que ele pode ter, né? E lá nos Estados Unidos agora, eu conversei com o Ken Mackey, que é um dos autores desse estudo aqui, sobre concussão e subconcussão, né? Então, como é que esses atletas podem se beneficiar do uso da cannabis quando tem muito trauma na cabeça, né? Trauma crânioencefálico. E ele me mostrou um estudo, né, de que eles fizeram de marcadores, né? Quando você tem esses traumas, você tem algumas alterações ali que muitas vezes nem são perceptíveis clinicamente, mas com alguns marcadores você consegue ver que esse paciente teve ali um impacto e teve uma repercussão, né, nos neurônios cerebrais. E eles fizeram um estudo mostrando que quando esse paciente já utilizava cannabis, ele não tinha essa reação tão exagerada inflamatória quando ele tinha a subconcussão. Olha que interessante, né? Então, os usuários de cannabis, eles tiveram melhor elevação e melhor recuperação dessas subconcussões, desses efeitos quando tinham impacto na cabeça, né? Então, isso é importantíssimo a gente saber. Ou seja, às vezes o paciente que já está usando cannabis, ele pode ter um efeito ali protetor, né? E a gente sabe que os exercícios físicos, né, geram inflamação, né? O atleta de alta performance, ele é um corpo inflamado. Então, quando você consegue fornecer para esse paciente uma desinflamação ou uma não inflamação exagerada, você ajuda esse paciente a ter uma otimização ali da fibra energética dele, né, e da contração muscular, da recuperação muscular. Esses estudos mostram, né, essa DOMS, que é aquela dor do dia seguinte, né? Então, o atleta treina muito e depois ele vai sentir dor. Isso pode muitas vezes prejudicar ele para os próximos treinos, né, ou para a sua performance. Quando você utiliza cannabis, ele tem uma melhora interessante aí para retornar aos treinos, se sente melhor para poder continuar o processo dele. Como eu falei, o exercício físico, principalmente o moderado, você consegue regular bem a atividade física, você consegue regular bem o sistema endocannabinoide, fazendo uma produção ali de anandamida, né, e de 2-AG, e principalmente mantendo mais até o 2-AG num platô, porque a anandamida ela vai cair, né? A anandamida ela tem ela é muito rápida ali a degradação. Então, quando você consegue fazer um exercício mais moderado, que não é extenuante, também não tão fraco, você consegue manter um nível mais alto ali de modulação do sistema endocannabinoide, tá? E o THCV, né, a gente está vendo que ele tem uma efetividade muito grande ali na perda de peso, né? Olha que interessante, né? Então, esses estudos estão demonstrando, esse aqui foi feito com adesivo, tá? Adesivo de THCV e CBD, mostrando que quem estava usando a tirazinha de adesivo, né, teve uma perda de peso estatisticamente significativa, redução da circunferência abdominal, pressão arterial e controle do colesterol. Ou seja, foi uma dose baixa, né, 16 a 20 miligramas, para uma perda de peso, em comparação com a dose diária de 8. Tá? Ou seja, o THCV mostrando mais uma vez um potencial ali de fazer um browning, né, que é você pegar a gordura branca e transformar em gordura marrom, uma gordura mais saudável e mais energeticamente disponível para mitocôndria, né? O caso clínico que eu vou apresentar de um corredor que eu tenho, que eu acompanho até hoje, já tem 1 ano e meio, né? Ele é vamos dizer, um senhor, né, de 62 anos, que é um atleta, né? Ele corre 100 quilômetros e ele estava querendo fazer uma prova de correr 200 quilômetros, né? Um ultramaratonista, já fazia uso de vários suplementos, né,
muito bem orientado ali pela equipe dele, e ele nunca tinha utilizado cannabis, né? Então ele queria saber como é que ia funcionar no corpo dele, se ia melhorar alguma coisa, se ia piorar o desempenho dele, né? E aí a gente começou a subir as doses e tal, mas a dose final, né, quando a gente chegou, foi 182 miligramas de CBD, 8,7 de THC, CBC 26 e CBN 3,6. Então eu utilizei tanto o Gummy, quanto o Delta 8, quanto o Rolo Spectrum, tá? A Revivid forneceu as medicações para ele, para a gente fazer esse estudo, né? E aí ele começou a tomar cannabis aqui em 8 de fevereiro de 2024, e a gente fez a bioimpedância dele para mostrar o que ia alterar utilizando a cannabis no corpo dele, né? Então a gente vê que o peso aumentou, tá? Muito pela massa magra, né? Massa esquelética. Olha como aumentou a massa esquelética dele e a gordura corporal diminuiu, o percentual de gordura diminuiu, ele ficou mais hidratado, ou seja, o tecido adiposo dele ficou mais hidratado, tá? Proteínas melhorou bastante, né? Porque ele estava ali numa pegada de exercício físico já constante. A gente não modificou os exercícios dele, a gente só acrescentou a cannabis para ver o que ia acontecer. Então ele teve uma melhora da massa magra e uma diminuição da massa gorda, né? Melhorou bastante aqui, ó, essa relação cintura-quadril, né? O IMC dele aumentou porque ele ficou mais forte, né? Ficou com uma taxa metabólica basal maior. A massa magra dele aumentou bastante e a gordura visceral diminuiu. Ótimo, está indo muito bem, então vamos parar com a cannabis para ver quais efeitos vão acontecer, né? A gente falou com ele para parar ali em maio e ele estava muito feliz com a cannabis e falou, pô, sério, vou ter que parar? Vai parar porque a gente quer ver quais são os resultados que vai acontecer. E aí, 3 meses depois, ele fez uma nova bioimpedância sem utilização de cannabis para ver o que ia acontecer com o tecido dele, com o corpo dele. O peso aumentou, a massa muscular não alterou tanto, ou seja, a parte proteica, a parte de força não mudou muito, mas a massa de gordura foi alterando. Olha só, o percentual de gordura aumentou, a taxa metabólica se manteve, porque ele continuou fazendo exercício, mas a relação cintura-quadril aumentou, né? As proteínas se mantiveram, força muscular se manteve, mas a parte lipídica, que a gente sabe que o sistema endocannabinoide é lipídico, são neurotransmissores lipídicos, foi alterada, ou seja, a otimização da gordura que estava sendo utilizada quando foi utilizada a cannabis foi perdida. Então, ele passou a acumular mais gordura ali, né? E aí, eu conversei com o Richard Mark, que é simplesmente o cara que criou o Ozempic, criou a semaglutida, né, o inibidor de semaglutida, e ele perdeu a patente agora, né, então por isso que está surgindo aí Monjaro, um monte dessas canetinhas, né, ele tinha a patente de um produto que era utilizado para diabetes e que também via que os pacientes perdiam peso. E aí eu conversei com ele lá e ele me mostrou alguns estudos que ele estava fazendo e eu trouxe um aqui que é para ver como que a cannabis pode regular, né? Porque hoje eles estão pesquisando muito essa parte de lipídio, né, de intestino, e saber como é que é a expressão dos endocannabinoides no trato gastrointestinal, e como é que isso pode afetar a função intestinal, barreira intestinal, especialmente se você tem uma dieta de obesidade, né, uma dieta induzida por obesidade, com muita gordura e tal. Então, eles fizeram esse estudo aqui, como é que a cannabis ativaria ou protegeria ou seria prejudicial para a função intestinal, né? Porque os estudos anteriores mostravam que tinha uma função ali de proteger a barreira intestinal, prevenir colite, né? Mas como é que seria isso? E aí eles fizeram ratinhos sem expressão de CB1 e outros com expressão de CB1 e dieta com gordura ocidental, com gordura e a dieta ocidental rica em gordura e outra sem gordura, tá? E aí eles fizeram avaliações, né? Depois de lavagens orais e tal, e fizeram um tratamento com THC puro e extrato roles, com role, né? Com full spectrum por 14 dias, tá? Aqui está o esquema do estudo. Depois eles analisaram, né? E aí eles viram que tem um impacto, né? Na exposição da cannabis na função da barreira intestinal, né, no metabolismo, tá? E principalmente teve diferença de sexo, tá, entre os ratos na resposta, né? Então,
os masculinos, né, os ratos machos, tiveram uma resposta melhor da oclusina. Quem que é a ocludina? Né? É uma proteína de ligação, de junção entre um enterócito e outro, que faz com que ela, se você tem uma negatividade dela, né, se você tem uma inflamação, se você tem uma não função dela, você acaba sendo um intestino muito permeável. Então você tem liberação, você acaba tendo muita permeabilidade, toxinas de gordura, enfim, você acaba tendo muita friabilidade do seu intestino. E isso não é legal, né? É bom você ter uma barreira ali para controlar isso. E os ratos machos tiveram uma melhor resposta, né, com o uso do THC e do full spectrum do que as fêmeas, que também tiveram uma resposta, mas não foi tão efetiva, tá? Então, a permeabilidade intestinal, a gente sabe disso, principalmente nos autistas, né, que tem uma permeabilidade intestinal alta, uma inflamação, colite, né, tem colite, doença de Crohn, também tem uma permeabilidade intestinal alta. Então, os camundongos que apresentavam aumento da permeabilidade intestinal tiveram benefício utilizando extrato puro e extrato whole spectrum, né? E principalmente o macho, tá? Então, regulou a ocludina, conseguiu fazer com que essa junção dela tivesse uma função melhor, fazendo com que tivesse um desempenho crítico ali nessa disfunção da barreira intestinal, né? Então, a exposição reverteu essa disfunção da ocludina. Olha que interessante, né? Então, é mais um mecanismo aí para a gente entender como que a cannabis pode ajudar, principalmente por a ação CB1 intestinal, né? Então, foi bem interessante. E o último caso que eu quero trazer é de um atleta que eu atendia, né? Agora ele já acabou operando, né, o fêmur, mas na época ele tinha osteonecrose da cabeça femoral, ou seja, o desgaste da cabeça femoral, mas ele queria muito correr um Ironman, né? Então ele estava no treino para fazer o Ironman e tal, mas estava difícil ali de conseguir fazer principalmente a parte da corrida, que são uma maratona, né, 42 quilômetros. E ele tinha uma competição em maio, a gente estava em janeiro. E ele falou, doutor, eu tenho um sonho de realizar o Ironman e eu queria muito saber se a cannabis pode me ajudar a realizar esse sonho, né? Então ele fez alguns procedimentos de tunelização, de compressão da cabeça femoral, tentando diminuir, né, a dor, tentando melhorar ali, mas não teve melhora, não teve alívio da dor. E ele estava fazendo uso de várias medicações, conseguiu perder peso, fazendo atividade física, mas teve a dificuldade principalmente na corrida, tá? E aí a gente entrou com medicações que a Revivit forneceu, né? Tanto com Delta 8 quanto com o CBD, tá? E as balinhas também, as gummies, que tem CBD e CBC, né, como eu falei. Então, na primeira consulta eu consegui fazer o Delta 8 para ele, porque na época da competição eu ia ter que tirar, né? E ele começou a ter um benefício muito grande, conseguiu treinar bem, estava conseguindo fazer, quase atingir ali as metas dele de maratona, e eu sabia que ia ser um desafio porque eu ia ter que tirar o THC, que era o principal ali, que tirava a dor dele, né, nos treinos. Então, quando ele chegou na época, 20 dias antes ali, eu tirei o THC, e fiquei só no isolado em 400 miligramas. Vamos tentar fazer com que você fique numa mesma efeito. Lógico que não tem o mesmo efeito, ele mesmo relatava isso. Eu falei, olha, doutor, não estou sentindo a mesma coisa, mas você não pode fazer porque tem o doping, né? E só pode CBD isolado. Então ele foi para a prova e a gente, né, vamos ver o que vai acontecer. Aí tá a cabeça do fêmur dele, né? Vê que a direita está bem degradada, a esquerda tem um pouco de artropatia, né, mas não tanto quanto a direita, que está deformada, tá? Isso gera muita dor, né? Ele tentou fazer alguns procedimentos, mas não, a esfericidade da cabeça não se manteve. E aí ele finalmente me manda o resultado dele, que ele conseguiu completar o Ironman dele, né? Foi muito legal. Ele me agradeceu muito, mandou mensagem, né? Falou muito do bem-estar dele, do sonho que ele realizou. E, poxa, você receber isso, poder ajudar uma pessoa a realizar um sonho, a diminuir a dor, a ter uma qualidade de vida melhor, foi muito interessante. Depois ele acabou operando, né, porque ele parou de tanto treino e tal, colocou uma prótese e está muito bem hoje,
né? Não corre mais, evidentemente, não faz mais o Ironman, mas foi um sonho que ele realizou através do uso da cannabis, né? Então, isso foi bem legal. E vamos abrir espaço também para perguntas, comentários. Doutor Larroque já levantou a mão, doutor Larroque está com a palavra.